Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso Mindful Mandala. Meu nome é Sérgio Araújo, eu sou psicólogo de formação e trabalho com terapia criativa, que a gente vai entrar já direto ao ponto. Nesse curso a gente vai ver uma breve apresentação do método, a base teórica do Mindful Mandalas, vamos estudar um pouco sobre as mandalas geométricas, os principais padrões das mandalas geométricas, o mindfulness, como que ele pode ser aplicado a essa prática com mandalas. Vão ver um pouco sobre as cores, tanto a teoria das cores como a psicologia das cores, e vamos direto para a prática. Alguns benefícios dessa prática são o autoconhecimento, trabalha bastante o autoconhecimento, a integração psíquica. A gente tem vários lados nossos, internos da nossa mente, e a mandala ela trabalha muito essa integração, harmonização desses nossos diversos lados, e a canalização criativa, uma técnica que promove muito essa potencialização do potencial criativo. Bom, e como surgiu o Mindful Mandalas, Para isso eu vou contar um pouco, brevemente, a minha história. Eu era uma criança muito depressiva, tinha ideias incomuns, Sempre fui muito questionador, então aquilo me gerava uma angústia desde pequeno. E eu comecei a frequentar psicólogos muito cedo. Comecei a ter contato com terapias durante muito cedo na minha infância. E eu fui em diversas abordagens da psicologia. E para mim, o que fez muito sentido para mim, tanto na fase da infância até hoje na vida adulta, foram sempre abordagens que trabalhavam com algo mais artístico. Então, esse lado artístico me chamava muito. E eu tinha muita dificuldade de encontrar psicólogos que trabalhavam com essa vertente e de uma forma que para mim fazia sentido. E por quê? Porque eu tinha uma dificuldade de me expressar verbalmente. Em muitas terapias que eu ia, não conseguia me abrir, não conseguia tanto elaborar na fala aqueles sentimentos que eu tinha muito profundos. Desde pequeno eu tive contato com arte, inicialmente contato com a música, meu pai tocava violão, então tinha violão em casa e sempre tive esse contato. Comecei a aprender a tocar um instrumento com 12 anos de idade e desde aí nunca parei esse contato com a música que é presente até hoje. Eu sinto até hoje que a arte ela me ajuda muito na minha expressão. Ali no final da minha adolescência eu tive contato com a obra de Jung e comecei a estudar e fiquei fascinado. Eu sempre tive inclinações assim, de questões filosóficas, então eu estudava muito por mim mesmo. E aí através do Jung me veio a vontade de fazer psicologia. Eu entrei na psicologia, enfim, dentro do curso não tive muito contato com o Jung, porque a psicologia é um curso muito fragmentado, tem muitas abordagens com visões muito diferentes de mundo, e eu vi assim que o Jung e o pós-jungianos, e outras abordagens um pouco mais abertas, um pouco mais metafísicas, transcendentais, que era o meu interesse particular, não são muito valorizadas e nem muito difundidas dentro do curso de psicologia. Eu continuei fazendo meus estudos por conta e sempre estudando muito essa linha de assuntos metafísicos, espiritualidade. Um pouco mais velho, eu tive contato com algumas experiências com conteúdos de inconsciente de uma forma mais profunda. Eu fiz um curso de meditação lá no Rio de Janeiro, onde a gente fica 10 dias em silêncio, meditando 10 horas por dia. Fui 3 vezes nesse curso e sim, foram experiências muito marcantes para mim, de contato muito profundo com o inconsciente. Tive algumas experiências com psicodélicos também, que me deram esse contato com o inconsciente, algumas experiências com viagem astral. Então, assim, esse universo simbólico sempre foi muito fascinante para mim. E no meio dessas buscas eu tive contato com as mandalas. O desenho era uma forma de arte para mim assim, muito fora da minha realidade, mas quando eu tive contato com uma palestra sobre geometria sagrada, e aquilo me fascinou muito. A partir daí eu comecei a
eu comecei a desenhar por mim mesmo, né? Comecei a pesquisar algumas coisas na internet, algumas coisas bem espalhadas, né? Tomei contato com os primeiros padrões e comecei a fazer os meus desenhos, né? Comecei a fazer as minhas mandalas. E desde o início eu vi que casou muito com a experiência que eu tinha de contato com o inconsciente, com algumas coisas que eu tinha visto na obra do Jung, que ele fala bastante também do simbolismo, ele fala das mandalas, e para mim fez todo sentido, e eu sempre quis casar todos esses lados da arte, das mandalas, das experiências metafísicas e da psicologia. Aí eu tive contato com o Mindfulness, que é uma técnica de meditação, para mim, que faz muito sentido para o nosso pensamento ocidental, porque ele não é tanto aquela meditação clássica, aquela meditação oriental, né, que você para em silêncio e fica ali observando os pensamentos. Ele é uma meditação muito prática, né, e muito ativa. Eu percebi o casamento muito perfeito, né, entre o mindfulness e o processo que eu vivia com as mandalas. A partir dessas vivências, eu comecei a utilizar isso na minha prática clínica, né, e a ministrar oficinas de mandalas geométricas. No início abordava só mandalas geométricas, depois o mindfulness com as mandalas geométricas, que para mim deu uma liga muito boa dentro do processo terapêutico. Então, esse é o background do surgimento dessa ferramenta Mindful Mandalas. E quais são as bases teóricas, né, de uma terapia com mandalas? Tem 4 inspirações, vamos dizer assim, para mim. Né? A psicologia analítica junguiana, a arte-terapia, né, o trabalho da doutora Nise da Silveira e as mandalas geométricas. A psicologia analítica do Jung traz um conceito que é o conceito de inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? É uma camada profunda da psique humana. Né? Ela é um reservatório de imagens latentes, chamados de arquétipos, ou imagens primordiais. Esses arquétipos são como imagens simbólicas que trazem alguns elementos muito profundos da psique humana, como a sombra, o medo, o herói, o pai, Deus, o self, o homem, a mulher, o companheiro, o guerreiro. Então, enfim, vários arquétipos aí que habitam a nossa psique e que estão estruturadas nesse inconsciente. A linguagem que o inconsciente se estrutura é simbólica. O Jung foi em várias culturas, em várias tribos isoladas, em várias civilizações, e foi encontrando elementos em comum que estruturavam essa alma humana, né? E ele encontrou muitas similaridades em culturas totalmente diferentes, e que ele criou essa teoria do inconsciente coletivo, que ele dizia que estava estruturando antes da cultura. Ele é a base da cultura. O conceito de arquétipos do Jung, né, são imagens primordiais, são estruturas básicas e universais da psique, são a matriz para a expressão e o desenvolvimento da psique. Então é interessante a gente ver isso. Por quê? Porque um dos arquétipos que a gente vai trabalhar, que é um dos arquétipos principais, mais profundos que o Jung teve acesso, é o arquétipo do self. E todo o trabalho junguiano é para trazer o nosso self, que é o nosso eu mais profundo, para o centro da nossa vida. Porque ele fala de várias instâncias que a gente tem, né? A gente tem o self, a gente tem o ego, a gente tem a nossa persona, que são várias personas, que são várias máscaras que a gente utiliza para lidar na sociedade. Nós temos o ego, que é o nosso eu cultural, né? O eu que a gente foi aprendendo a ser com base nas nossas experiências, com base em vários traumas da infância. Então a gente aprendeu a reagir de determinada maneira, porque nosso pai falou com a gente de uma determinada maneira, nossa mãe nos incentivava a algumas coisas, então o ego vai se estruturando culturalmente. Já o self é algo que vem
da sua alma mesmo, né? Aquele chamado da sua alma, como se fosse a instância mais profunda do seu eu. E o processo terapêutico todo do Jung, ele chama de individuação. A individuação é a evolução que você vai tendo no seu processo de autoconhecimento para tornar o seu self o centro do seu eu. Então você vai encontrar, né, você vai desfazendo essas camadas culturais, sociais que são construídas, reconhecendo como partes externas, como uma peça de roupa. Você continua vestindo a roupa, mas você sabe que aquilo é só uma roupa, você sabe que aquilo não é o seu eu. E a sua atuação no mundo vai partir do seu self, a partir desse processo de individuação. Então você se torna mais autêntico e com uma atuação que vai te gerar mais felicidade por ser genuína. Enquanto a gente não age no nosso self, a gente está cumprindo várias expectativas que às vezes não são as nossas. E isso gera uma angústia muito grande. Eu vejo principalmente para pessoas com uma veia mais artística, né, expressiva, criativa, que quer trazer a sua potência, o seu self para o mundo. Muitas vezes a gente se sente muito angustiado quando a gente não consegue fazer esse processo. E esse processo de individuação, ele vai trazendo o self para o centro do seu eu. E o símbolo do self é representado pela mandala, que é o círculo. Um outro elemento da psicologia analítica é a imaginação ativa. A imaginação ativa é a técnica terapêutica que promove o contato com o inconsciente, estimulando o potencial imaginativo. Então é como se você conseguisse captar essas imagens do inconsciente e trazer aqui para o concreto, para você analisar, para você conseguir conhecer os símbolos que habitam ali o seu interior e trabalhar eles de forma mais hábil. Você traz esses elementos inconscientes mais profundos para o seu consciente. Um outro elemento que é base para esse trabalho de Mindful Mandalas é a arte-terapia. Ela tem essa mesma ideia, que é o contato com conteúdos inconscientes. E ele prioriza a expressão não verbal. A arte-terapia ela vai trabalhar isso, mas vai trabalhar com vários elementos artísticos diferentes, né? Várias expressões, né? Algumas coisas que eu uso dentro da minha prática terapêutica, mas que não é o foco aqui do nosso curso de Mindful Mandalas. E a ciência das mandalas geométricas, né? Da geometria sagrada, que é um estudo muito profundo, com várias camadas. Eu não vou entrar tão profundo no estudo da geometria sagrada, por mais que a gente vai ver muita coisa aqui, mas não vou entrar tão profundamente, porque tem muitos estudos em vários níveis da geometria sagrada, né? Estudos herméticos mesmo, né? Que envolvem outras coisas aí que não é o caso. Mas as mandalas geométricas, elas são uma prática milenar, são encontrados aí registros de mandalas geométricas, desse estudo da geometria sagrada, há mais de 8.000 anos, desde a construção das pirâmides no Egito. Tem várias inscrições ali de um estudo muito profundo de geometria sagrada. Para começar o conhecimento das mandalas geométricas, é interessante a gente começar lá do princípio. Mandala vem da palavra sânscrito, que significa círculo, simplesmente círculo. A mandala ela é composta por centro, pontos de referência, retas, curvas, elementos decorativos, tem um limite externo e a presença de simetria. Esses são os elementos que compõem uma mandala. E qual que é o simbolismo da mandala? Né? Como a gente já adiantou, a mandala ela é a representação simbólica do self. Ela representa o arquétipo do self. O que esse self simboliza? Integração, ordem, harmonia, plenitude psíquica. Falando um pouco da história das mandalas, a gente vai traçar uma linha histórica lá do Antigo Egito, nas escolas herméticas. Lá eles estudavam muito as medidas, a geometria era muito valorizada como algo sagrado mesmo. Um pouco mais para frente, a gente vai encontrar na Grécia também um grande berço desse estudo das mandalas e da geometria sagrada.
com alguns nomes de destaque. Pitágoras é o grande nome da geometria sagrada. É interessante a gente entender que nessa época não existia essa separação que a gente tem hoje entre filosofia, ciência, arte, espiritualidade, era tudo uma coisa só. Então, o pensamento ele é coerente, né? Ele é um pensamento universalista. Ele entende que tudo está interconectado. E o Pitágoras ele tem uma descrição muito bonita da geometria, que ele fala que a geometria é uma música visual. Ele fala que a geometria ela também tem esses mesmos elementos da música. A prática da geometria ela também visa a harmonia. Assim como a música, a geometria também tem esses aspectos da harmonia, né? E da harmonia visual. Tem uma frase que eu gostaria de destacar, uma frase de Platão, para a gente ver o espírito da época. O Platão falava que a finalidade da geometria não é só medir linhas, superfícies ou volumes, é elevar o olhar da alma para a contemplação daquilo que não morre. Na Idade Média, a partir ali do advento do cristianismo, do domínio da Igreja Católica, vai trazer todos esses conhecimentos, né, que são mais simbólicos e espirituais, para dentro de um contexto do cristianismo e para dentro das igrejas, né? Ficou ali entre os estudiosos, entre os clérigos, né? E tem uma frase de Santo Agostinho, que é um dos pilares do pensamento filosófico cristão, que eu também queria deixar destacado, que ele fala: se os homens desprezam o número por não conhecer a sua essência, aqueles que o conhecem e meditam no seu âmago descobrem a profunda unidade da natureza, que faz do número e da sabedoria uma mesma realidade inteligível. Lá no Renascimento, a gente tem nomes, né, muito importantes também. Destaca aqui o nome do Leonardo da Vinci, que foi um gênio ali do Renascimento, né? Tem vários estudos do Leonardo da Vinci de geometria sagrada, né, de alguns padrões ali clássicos da geometria sagrada em alguns esboços dele. Ali nesse período do Renascimento é um período de investigação científica, que começa o pensamento científico a emergir e começa a ter uma desvalorização de tudo que não é racional científico. Então, se por um lado na Idade Média tudo era uma explicação mágica das coisas, Deus era a explicação de tudo, no Renascimento o pensamento, o racional científico é a explicação de tudo. E começa um movimento de desvalorização do subjetivo. A partir daquele momento, né, com o nascimento das universidades, começa a ter uma desvalorização daquilo que não é objetivo, que não é científico. Tanto é que até hoje a gente ainda tem a influência desse pensamento. A psicologia particularmente sofre muito com isso. Dentro do curso de psicologia eu pude ver assim, o tamanho, o esforço que a psicologia faz para se provar científica. Sendo que não é por ser científico ou deixar de ser científico que um pensamento é maior ou menor. O pensamento filosófico, ele não é menor porque ele é filosófico, porque ele não é científico. E vários pensamentos que lidam com o subjetivo e com o metafísico acabam sofrendo muito com essa primazia da razão, porque nem tudo é racional, principalmente quando você adentra nesses reinos mais etéreos, né, da mente, dos sonhos, das experiências transcendentais. A ciência ela não consegue abarcar toda a experiência humana. Tanto é que aí, até hoje, as pessoas ainda ficam numa briga de é ciência, não é ciência, sendo que não é esse o ponto. Tem vários conhecimentos, né, muito profundos de observações milenares, né, como as tradições budistas, né, gerações e gerações de monges dedicando a sua vida à meditação e à investigação de estados mais profundos de consciência que simplesmente são desconsiderados por não ser científico. Mas analisando profundamente o método científico, ele é claro também em dizer que a investigação científica ela depende de experiências. Se você aplicar a mesma lógica, o mesmo método científico para assuntos transcendentais,
por exemplo, a meditação, o contato com o inconsciente. Se os mesmos critérios do método científico forem aplicados, então as únicas pessoas que podem falar sobre os aspectos mais profundos da mente do meditador são os próprios meditadores, porque se trata de uma ciência mais subjetiva, então está investigando o mundo interno. Então quem pode investigar, quem pode falar sobre o mundo interno é só quem vivencia o mundo interno. É como se alguém que nunca olhou o telescópio fosse dar uma opinião sobre o funcionamento dos astros. A ciência não funciona assim. Se você quiser dar uma opinião sobre o funcionamento dos astros, você tem que estudar, investigar no telescópio, ver com seus próprios olhos. Muitos pesquisadores, né, não estou generalizando, mas muitos pesquisadores acabam se tornando preconceituosos, porque eles mesmos não fizeram essa experiência. Porque se fizessem a experiência, quem poderia, né, falar sobre os estados de consciência que se chega com a meditação são só meditadores experientes. Então, por um cientista falar que não existem esses estados mais profundos de consciência, ele deveria meditar sistematicamente durante X anos para depois chegar nessa conclusão. Porque senão se trata somente de mero preconceito. Foi uma breve digressão, mas eu gosto de falar isso porque para nossa mente racional também entender. Muitas vezes a gente deixa de conhecer ferramentas muito profundas por preconceito também. E nos anos 60, a gente já entra num processo muito interessante da humanidade, né? De retorno de interesse pela ciência interna. Então ali nos anos 60, com a guerra do Vietnã, o surgimento do movimento hippie, começou um questionamento também de será que essa ciência dura, ela está nos levando a um lugar melhor como humanidade, né? E as pessoas começaram a voltar o seu olhar para o Oriente. Vários conhecimentos milenários ali no Oriente, fala, será que não tem alguma coisa ali, não tem algo de verdadeiro ali naquelas civilizações? Começou a ter uma redescoberta muito grande da filosofia oriental, várias ferramentas ali, né? A meditação, o yoga, terapias alternativas, o surgimento da psicanálise, né? E dentro da própria ciência começou a haver brechas para entrar nessa investigação da ciência interna. E na atualidade a gente vê a psicologia analítica sendo mais aceita, mais difundida, psicologia transpessoal, psicologia integral, começou a avaliar o ser humano, né, e a enxergar o ser humano de uma forma muito maior, né, muito mais complexa. O próprio desenvolvimento das neurociências também trouxe uma dimensão da complexidade do ser humano de uma forma muito mais profunda. Questionamento dos valores vigentes, né, dos valores assim mais tradicionais, questionamento de será que só existe uma maneira de viver no mundo, só existe uma maneira correta, e o mundo conectado, a internet também nos possibilitou ter conhecimento de várias culturas, várias formas de viver. Então tudo isso faz a gente abrir a cabeça, né, para outras possibilidades de viver, para outras possibilidades de terapia, para outras possibilidades de exploração do nosso próprio ser, né, do nosso próprio eu. Abre as portas mesmo para a gente não só enxergar essas possibilidades, mas praticar também, né? Praticar e ter uma vida mais plena. Por que fazer mandalas? Qual que é o objetivo dessa prática com mandalas? Principalmente o autoconhecimento, a integração mental e a canalização da criatividade. O autoconhecimento por esse processo de contato com o seu inconsciente, contato com símbolos do inconsciente. Você vai tomar contato e mais interessante do que isso é você atuar nesse inconsciente, porque quando você projeta um símbolo que está dentro do seu inconsciente para o material, além de visualizar aquele processo, você está tendo o autoconhecimento e também atuando sobre aquele símbolo. A mandala ajuda muito na concentração, principalmente hoje em dia, nesse mundo tão disperso, né, com falta de foco, cada vez os níveis de atenção reduzindo mais e mais.
na dificuldade mesmo de se aprofundar em algo, né? E a mandala, ela obriga essa desaceleração da nossa mente, né? Do nosso foco, do nosso esforço focado. Esse conhecimento se dá também pela contemplação ativa. Ao mesmo tempo que você está desenhando, você está contemplando também. Então, a contemplação não é uma mera contemplação de algo externo. Você está contemplando enquanto realiza. Você está fazendo, você está visualizando esses processos inconscientes e começa a vir muitas ideias, muitos insights, muitas questões emocionais são trabalhadas aí também. E é interessante que muitas vezes não tem que passar nem pelo consciente. Não necessariamente você tem que entender o que está acontecendo. Eu senti muito isso na minha própria experiência, na experiência de algumas pessoas que já passaram pela oficina, que me relatam assim, mudanças profundas e sem ter passado por um processo consciente, né, de terapia. Não é uma terapia convencional que você vai muitas vezes entender o que está acontecendo e às vezes retomar fatos da infância e traumas. Às vezes você trabalha ali no próprio nível simbólico, porque uma forma indireta de terapia, quando você usa a linguagem, você traduz o inconsciente para a linguagem consciente e depois para transformar o inconsciente novamente nesse ciclo. Então ele tem um intermediário. No nosso processo com as mandalas, é de linguagem inconsciente para linguagem inconsciente, passando por sentimentos, intuições, que muitas vezes você nem vai compreender completamente, porque é a mesma linguagem dos sonhos. Muitas vezes a gente sonha e a gente não compreende o sonho, porque ele está numa outra linguagem. Até codificar para a linguagem consciente e a gente conseguir visualizar aquilo, passa por meio de um tradutor, e toda a tradução é imperfeita. Ainda mais de uma linguagem simbólica tão rica para uma linguagem tão pobre quanto a linguagem falada. Então, quando a gente faz esse processo através das mandalas, a gente tira a necessidade desse tradutor, né, desse intermediário. Outro motivo, né, muito forte é a integração mental, que ela promove o equilíbrio e a harmonia mental. Aqui eu queria falar um pouco sobre os hemisférios cerebrais, que quando a gente fala de hemisférios cerebrais, a gente está falando como uma abordagem didática, tá? Não é necessariamente dessa maneira que o cérebro funciona, mas para níveis de uma melhor compreensão didática mesmo, a gente usa esse mapeamento do cérebro, que tem certo sentido dentro da neurociência, mas não é completamente dessa forma que acontece. Mas vamos tomar aqui didaticamente que o hemisfério esquerdo ele está mais responsável pelo nosso lado lógico racional. E ele trabalha com medidas exatas, com contração, concentração. Então é o aspecto da geometria, esse aspecto né, dos números, da lógica. Já o lado direito, ele está responsável mais pelo lado intuitivo, emocional, das ideias, da criatividade, do improviso, da expansão, das cores, da meditação. E por que da escolha, né, das mandalas geométricas? Porque aqui a gente vai trabalhar com um tipo específico de mandalas geométricas. E por quê? Justamente por esse aspecto. Porque existem vários tipos de mandalas. Né? Tem mandalas intuitivas ou outros tipos de mandala, mas eu gosto de trabalhar com as mandalas geométricas porque justamente por isso, porque ela vai trabalhar esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que ele exige uma perfeição ali, ele exige uma exatidão da geometria, ele também permite uma expansão e uma criatividade quase infinita. É como se fosse a música. Por mais que existam só 7 notas musicais, mas essas notas elas podem ser arranjadas de formas infinitas, assim como as formas geométricas dentro da mandala. E outro motivo é a canalização da criatividade, que ela permite a nossa ampliação da visão de mundo. Quando a gente entende racionalmente, né, a geometria sagrada, e quando a gente trabalha com ela nas mandalas geométricas,
a gente vai ampliar a visão de mundo. Você vai começar a olhar para as coisas e enxergar a geometria em tudo. É muito interessante como as formas elas vão se arranjando para formar as coisas, né? Fora vários outros conceitos muito abstratos que vão sendo interiorizados através da geometria, como conceito de fractal, como conceito de infinito. Uma outra coisa muito positiva é a produção de algo. Você sai do modo consumidor e entra no modo produtor. Quando você finaliza uma mandala, é uma sensação muito boa, né, de ter produzido algo, e algo que vem de um lugar muito profundo, né? A gente produzir algo que vem de um lugar tão profundo do nosso eu nos dá um bem-estar e uma realização muito grande. Bom, agora a gente vai entrar nos padrões em si. A gente vai ver aqui no curso 3 padrões principais: a semente da vida, a flor da vida e a semente dupla. Inicialmente, nós vamos encontrar o centro do papel, e nesse centro a gente vai colocar a ponta seca do compasso. Colocando a ponta seca do compasso, a gente vai traçar o primeiro círculo. Esse primeiro círculo, ele já dá início à mandala. A partir desse primeiro círculo, nós vamos posicionar o compasso na parte superior da circunferência, conforme a gente está vendo no desenho, e a partir desse ponto, nós vamos traçar uma outra circunferência de mesma medida. Com esses 2 círculos, a gente vai formar esse primeiro desenho com esses 2 círculos, que dentro do estudo da geometria sagrada se chama Vésica Piscis. E é um padrão também que vai dar início a muitas possibilidades. Somente esse padrãozinho, a gente já vai conseguir fazer vários desenhos dentro dele, que depois a gente vai enxergar como que a gente vai fazer os desenhos dentro das formas que se apresentam dentro da mandala. O terceiro círculo, a gente vai apoiar o compasso num dos vértices formados. A Vésica Piscis ela vai formar 2 vértices. A gente vai escolher um dos vértices, posicionar a ponta seca do compasso num desses vértices e formar mais uma circunferência conforme o desenho. Partindo desse terceiro círculo, nós vamos encontrar mais um vértice, e a partir desse vértice a gente vai desenhar mais uma circunferência com a ponta seca do compasso nesse vértice, que vai dar origem a mais um vértice, que vai dar origem a mais um ponto, né? Mais um vértice, e a gente vai traçar mais uma circunferência, né? A quinta circunferência, que vai abrir mais um ponto, e a gente vai traçar a sexta circunferência, que vai abrir mais um vértice, e a gente vai traçar mais uma circunferência, completando aí a semente da vida. Esse é o nosso primeiro padrão que a gente vai estudar. Esse padrão é o padrão base da geometria sagrada. E a partir dessa forma, a gente vai ver que ele pode se desdobrar. Só essa forma, ela já vai dar base para diversas mandalas. Depois a gente vai ver alguns exemplos de como que a gente pode usar essa base como matriz para a construção das nossas mandalas. O segundo padrão que a gente vai construir surge a partir desse padrão da semente da vida, que é o padrão da flor da vida. E ele é construído, após a formação da semente da vida, vão se formar 6 vértices na parte mais exterior da semente da vida, conforme o desenho. E a partir desses vértices, a gente vai traçar mais 6 circunferências, que vão circundar a semente da vida conforme o desenho. E a partir desses 6 círculos exteriores, vão ser formados mais 6 vértices, onde a gente vai traçar mais 6 círculos. E a partir desses 6 círculos formados, desses 12 círculos adicionados à semente da vida, conforme o desenho,
a gente vai ter o padrão da flor da vida formado. E a partir dessa flor da vida também a gente vai formar inúmeros, infinitos padrões. Já a semente dupla, ela é formada também com base na semente da vida, só que ela vai partir de um outro lugar. Nós vamos pegar a semente da vida e nós vamos traçar uma reta pegando esses 3 pontos. Esse ponto aqui mais inferior, o ponto central e o outro ponto oposto. A partir dessa reta, nós vamos traçar mais 6 circunferências, mais 6 círculos, a partir desse ponto no círculo central. No círculo central vai se formar mais um ponto, esse outro ponto em vermelho, e a gente vai traçar mais um círculo a partir desse ponto, que vai formar esse outro ponto vermelho, e a gente vai traçar mais um círculo, que vai formar um outro ponto, que a gente vai traçar mais um círculo, que vai formar outro ponto, e nós vamos traçar mais um círculo, que vai dar a outro vértice. A partir desse vértice a gente vai fazer mais um círculo, que vai formar outro ponto, e nós vamos traçar mais um círculo, que vai dar origem a esse padrão, que é o padrão chamado de semente dupla. A partir dessa semente dupla, a gente também vai ter infinitas possibilidades de trabalhar. Então, vocês podem observar que são padrões bem simples. Eles partem de lugares, de padrões de composição muito simples, mas que você já olha e somente o padrão ele já traz uma harmonia muito, muito perfeita, né? E a partir desses padrões, agora a gente vê como que a gente vai trabalhar esses padrões. Aqui nesse primeiro exemplo, vocês já conseguem enxergar como que eu trabalhei esse padrão da semente dupla dentro dessa mandala. Eu sobrepus aqui, né, o padrão só para vocês enxergarem a lógica de como que essa mandala foi feita em cima desse padrão da semente dupla. Essa outra mandala foi feita aqui baseada na flor da vida, e vocês podem observar também, sobrepondo os padrões, como a mandala está inserida dentro do padrão da flor da vida. Essa terceira mandala, ela está no centro da semente dupla, só no círculo central da semente dupla. E vocês podem observar aqui como forma esses padrões, né? E dentro desses padrões, vocês podem observar como as retas também seguem os pontos determinados por esse mesmo padrão. Essa quarta mandala também em cima da semente dupla. Vocês podem observar aqui na sobreposição como as formas são traçadas com base nesse padrão, e como as retas também seguem os pontos que são determinados por esse padrão. Essa quinta mandala também segue o mesmo padrão da semente dupla, e eu trouxe essa outra mandala. Ela segue a flor da vida, mas a flor da vida expandida com esses outros círculos, que vai esse padrão ele vai ter um outro nome dentro do estudo da geometria sagrada, né, que é chamado de cubo de Metatron, que ele expande 2 ciclos além da flor da vida. Aqui um outro exemplo de utilização da semente dupla, numa mandala feita em parede. Esse outro é um padrão, né, construído em cima da flor da vida expandida, né? Aqui que a gente já tem uma matriz mais complexa, né? A flor da vida pode se
expandir infinitamente. Então aqui a gente viu que a flor da vida foi sendo expandida, e essa mandala ela foi criada em cima desse padrão mais complexo. Essa outra mandala também em cima da flor da vida, né, organizada num outro eixo da flor da vida, né? Ela tá é como se a flor da vida tivesse deitada, né? Você vê que as pétalas centrais estão com duas pétalas apoiadas na horizontal, né? Então ela já dá uma outra forma, uma outra dinâmica para a mandala. E aqui eu trouxe alguns desenhos, né, de alguns padrões de algumas religiões tradicionais, né? Aqui o formato do Yin e Yang do taoísmo, também construído em cima da semente da vida. Aqui a gente vê a estrela de Davi, né, tradicional do judaísmo, construída também em cima da semente da vida, né, do miolo da semente da vida, chamado de germe da vida. Ela está aqui inserida nesse interior das 6 pétalas. Aqui outras formas, aqui a gente vê como somente o acréscimo de retas, né, dentro do mesmo padrão da semente da vida já dá um outro contexto, uma outra dimensionalidade para o desenho, né, totalmente diferente. E aqui a gente vai, aqui alguns padrões tridimensionais que surgem dentro dos padrões da geometria sagrada, né, aí das mandalas geométricas. Aqui a gente vê o cubo de base triangular, né, o tetraedro aqui dentro da semente da vida, né, como a primeira forma tridimensional que se forma dentro desses padrões. Aqui a estrela tetraédrica, né, também um padrão um pouco mais complexo, mas também dentro da semente da vida. Aqui nós vemos um cubo, né, um cubo formado aqui dentro da semente da vida. Aqui um icosaedro, né, já um padrão bem mais complexo também, dentro também da semente da vida. E aqui a gente vê duas formas tridimensionais formadas dentro do cubo de Metatron, que é aquele padrão, né, dentro da flor da vida expandida em mais 2 ciclos. Então aqui vocês podem observar como é muito simples o processo de construção das mandalas e como ela pode ser explorada de maneiras infinitas. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui de mandalas que vocês podem se inspirar. E basicamente essas são as formas, e é dessa forma que a gente trabalha as formas das mandalas, né? E a partir dessas formas a gente constrói todas as mandalas dentro do processo Mindful Mandalas. E como praticar o Mindfulness? O Mindfulness é um tipo de meditação mais ativa. Então, ela é realizada enquanto está sendo executada alguma atividade. Um exemplo muito básico que se usa para explicar Mindfulness, quando você está lavando louça, ao invés de você só lavar louça sem ter uma atenção no que você está fazendo, o Mindfulness ele propõe a atenção plena, né? Mindfulness significa atenção plena. Então, se você está lavando louça, por exemplo, você está sentindo ali aquela atividade. Então, você sente a água nas suas mãos, sente o copo que você está lavando, a textura da bucha. Você toma contato com essa sensação. É uma meditação sensorial. Isso faz o quê? Faz você se concentrar no momento presente. Então, se você está usando o Mindfulness enquanto você está lavando louça, você está ali concentrado
somente naquela atividade. E isso faz com que você desligue o seu pensamento de outras coisas. Você não deixa seu pensamento ficar vagando. Então você está com atenção plenamente naquela atividade. E dentro do processo com as mandalas, essa é a proposta. A proposta é você separar um espaço e você está totalmente entregue naquele momento para aquela atividade que você está fazendo, para o processo do desenho da mandala, desde antes de começar o processo de fazer a mandala. E o outro aspecto muito importante do mindfulness é observar julgamentos, sentimentos, sensações, insights, intuições, pensamentos, tudo que surge sem reagir a eles. Você começa o processo de traçar a mandala com o compasso e de repente você se irrita porque você não está conseguindo ali dominar muito o compasso, você observa aquela sensação de frustração, de raiva, você só observa aquele sentimento, observa sem julgamento, sem reagir, sem entrar dentro daquelas raivas, só observa, olha, surgiu essa raiva e continua, segue, errou, apaga, continua, faz de novo, né? Um processo contínuo. O processo da mandala é um processo contínuo, né? É importante que seja e importante também que não tenha distrações, né? A gente vai falar um pouco disso no processo, quando a gente for entrar no processo em si. E eu queria falar um pouco, antes da gente entrar na parte prática, né, nas orientações práticas de como começar a fazer, falar um pouco sobre as cores, né, falar um pouco sobre a psicologia das cores e a teoria das cores. A psicologia das cores, eu gosto de trabalhar muito com o sistema indiano. O sistema indiano, né, o sistema de chakras indianos, né, que vem lá do yoga, ele trabalha as 7 cores primárias, né, as 7 cores principais, que são as cores do arco-íris, e ele traz as potencialidades de cada cor, né? Como a gente sabe que cor é vibração, que luz é vibração, então cada cor tem um espectro de onda que vai trabalhar algum sentimento, né, na gente, alguma emoção, vai atingir algum centro energético, né, do nosso corpo mental, corpo astral, se a gente quiser dar essa denominação, mas essa frequência ela vai entrar em contato com a gente vai entrar em contato com essa frequência e ela vai trabalhar em algum ponto do nosso corpo mesmo. E a gente vê, né, que é um conhecimento que é muito utilizado, né, dentro do marketing, da propaganda. É um conhecimento que muita gente acha que é bobeira, mas assim, nós estamos sendo o tempo todo manipulados também, né, por essas estratégias, né, essas estratégias do inconsciente que principalmente os profissionais do marketing conhecem muito bem, né, e a psicologia mais profunda, a psicologia junguiana, a psicologia transpessoal, o próprio yoga, né, sabe que afeta muito. Tanto é que em restaurantes, né, é muito utilizado o vermelho, o amarelo. Por quê? Porque está muito ligado às emoções mais primárias mesmo. E a gente pode utilizar isso de forma terapêutica também. É muito utilizado na cromoterapia. E aqui no processo com as mandalas também é muito interessante. É interessante a gente usar as cores de duas formas, né? A gente pode tanto fazer uma mandala totalmente intuitiva, sem pensar nas cores de forma racional, deixar só a sua intuição mesmo guiar o processo, disponibilizar ali as cores e fazer de forma intuitiva, ou a gente pode também fazer intencionalmente. A gente quer, por exemplo, trabalhar o sentimento de harmonia, ou eu quero trabalhar a expressão, aí você vai escolher as cores que vão te ajudar nesse processo. Quero trabalhar minha criatividade, vou trabalhar o laranja, vou trabalhar o azul.
Então, a psicologia das cores pode ser usada dessa forma dentro do processo das mandalas. A gente vai ver cor por cor. As cores são as cores do arco-íris, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Começando pelo vermelho, o vermelho dentro do sistema de chakras está ligado ao chakra básico, que é o chakra mais baixo dentro do nosso corpo. Ele tem essa energia de aterramento, de paixão, energia, excitação, é uma cor muito ligada à terra mesmo. Tem que tomar cuidado, né, com essa cor. Por exemplo, você vai fazer uma mandala para colocar no seu quarto, ou você vai pintar o seu quarto, não é interessante você usar o vermelho, né, por exemplo, porque como trabalha muito essa excitação, na hora de dormir não é a melhor cor, né, para você relaxar. Então, cada cor tem seu lugar. O laranja é a segunda cor, é a cor dentro do sistema de chakras, é o chakra sexual, que está ligado à criação. Essa energia sexual é a energia criadora. Então está ligado à criatividade, à imaginação, ao otimismo, à sensualidade. Então ela tem essa potência. O laranja é uma cor muito alegre, muito criativa, muito expansiva. O amarelo está ligado no sistema de chakras ao chakra do plexo solar, né, chamado, e está ligado à alegria, ao instinto, ao poder, né, à força, à espontaneidade, extroversão. Então é uma energia muito, já um pouco mais próximo do centro, né? Quarta cor é o verde, que é a cor central. Nós temos 7 cores. A quarta cor, que está bem no meio do espectro, é o verde. E o verde está ligado no sistema de chakras ao chakra cardíaco. O chakra cardíaco, o coração, ele está exatamente no meio, entre os chakras inferiores, vamos dizer assim, que são as cores que estão mais ligadas à Terra, e os chakras superiores, que são as cores azul, anil e violeta, que estão ligados a processos mais sutis, mais mentais, mais emocionais, mais espirituais. O vermelho, o laranja, o amarelo está ligado mais a uma parte mais instintiva, mais animal. E o verde, ele vai representar justamente esse meio do caminho, né? Então ele simboliza, ele traz ali essa energia de harmonia, de equilíbrio, de amor, de natureza. Tanto é que a gente observa na própria natureza, né? Se a gente observar a natureza, a gente já aprende muito. A natureza, ela tem muito verde. Se você vê uma floresta, ela é basicamente tons de verde, porque está bem ali, né, bem equilibrada, com bastante harmonia. É uma frequência que se harmoniza. Você vê que até tem vários estudos, né, que o tempo na natureza ele é muito importante para a nossa saúde mental. Então, você passar um tempo na natureza, debaixo de uma árvore, é muito positivo para o nosso estado mental. Justamente porque ele traz essa potência, traz essa força da harmonização mesmo, do equilíbrio. A próxima cor, a quinta cor é o azul mais claro, que é o chakra da garganta. E é o chakra da expressão, da comunicação, das artes, está ligado a esse aspecto comunicativo mesmo. E o azul claro, ele trabalha muito essa energia, a energia da comunicação, da expressão, da boa expressão. A criação vem muito daqui. Até se você vê algumas ilustrações, né, do processo criativo, é o que vem de cima, como se fosse uma inspiração, né? Quando a gente pensa em inspiração, a gente pensa em algo que vem de cima e se manifesta. Tem uns desenhos, né, muito bonitos do processo criativo, que vem a inspiração, passa, né, pela cabeça, pela garganta e se expressa pelo coração, né? Aqui na altura das mãos aqui é onde a gente mais atua na nossa expressão. Aqui está entre a garganta e o coração, a gesticulação, as mãos, um instrumento musical, está muito aqui nessa região, onde estão as maiores expressões. A próxima cor é o anil, aquele azul mais escuro. E o anil, ele tá no sistema de chakras, é o chamado terceiro olho.
está ligado aqui à parte frontal, né, do nosso cérebro, que é o centro do nosso controle. Aqui a parte pré-frontal na neurociência está ligada ao nosso controle racional. Foi a última parte desenvolvida pelo nosso cérebro e está ligado a um processo já bem sutil, né, de meditação, intuição, ligado à mediunidade, processo mediúnico, está ligado à calma, a uma serenidade. A gente vê que dentro de terapias, por exemplo, locais de cura, é usado muito, né, o azul, o verde. Por quê? Porque são cores que trazem mesmo essa harmonia, traz essa calma. Uma cor muito boa para esse processo de cura mesmo. E a última cor do sistema de chakras indianos é o violeta, que está ligado ao chakra coronário, que é o chakra do topo da cabeça, que quase não toca o corpo. Ele é um chakra que, segundo as tradições do yoga, ele quase não está no corpo, né? Ele já não é humano, é como se fosse é da onde vem a inspiração mesmo. Então é algo de onde vem, né, as ideias, a inspiração, e está ligado à espiritualidade, ao divino, contato com outras dimensões. Então já está num campo mais transpessoal, metafísico, muito mais etéreo. Dentro da formação de cores, se a gente for fazer uma mandala mais intencional, a gente tem basicamente as 3 cores primárias, né? O vermelho, o amarelo e o azul, que são as cores básicas, né? De onde surgem todas as outras cores. E as cores secundárias são o laranja, o violeta e o verde, sendo que o laranja ele vem do vermelho junto com o amarelo, o violeta vai ser uma mistura do vermelho com o azul, e o verde uma mistura do azul com o amarelo. Então, a partir dessa formação de cores, a gente parte para a combinação de cores. E dentro da combinação de cores, a gente tem 3 tipos básicos, né? A gente tem mais combinações possíveis, mas os 3 tipos mais básicos e mais utilizados dentro da combinação de cores são as cores complementares, que são as cores opostas dentro do círculo cromático, que é esse círculo que está aqui no desenho. As cores complementares elas estão opostas no círculo cromático, que são, por exemplo, o vermelho e o verde, o laranja e o violeta, e as cores análogas já são as cores que são vizinhas no círculo cromático. Então, são cores que elas combinam por semelhança. As cores complementares, elas combinam por contraste, né? Então, uma contrasta com a outra, então uma destaca a outra. As análogas, elas já combinam por proximidade, elas combinam por harmonização, né? Por estar muito próximas uma das outras e vão trazendo matizes dentro de um mesmo tema, né? Uma mesma ideia. Então você vê aí o roxo, o violeta e o azul escuro, que você vê que ele já traz uma paleta de cores, como se fosse a mesma cor, né? Em tons um pouco diferentes, que vai subindo o tom, vai descendo o tom. Já as tríades é o triângulo dentro do círculo cromático, que vai ter mais ou menos a mesma ideia das cores complementares. Também vão atuar como contraste aí, né? São contrastes de 3 cores. Agora, eu gostaria de dar algumas orientações para a prática. Aqui a gente está trabalhando com uma ferramenta terapêutica. Então, não é um processo de acompanhamento terapêutico que pode ser realizado também. Aqui a gente está aprendendo uma ferramenta terapêutica. Essa ferramenta ela vai ser utilizada e você mesmo vai conduzir o seu processo. E eu encorajo muito que ele seja acompanhado de um processo terapêutico. Por quê? Porque o olhar de um profissional treinado, de um terapeuta, de um psicólogo, de qualquer abordagem que você queira, ele vai enriquecer muito o seu processo. Porque você, com a ferramenta, você vai tomar contato com
com esses materiais, né, do inconsciente, vai trabalhar muita coisa no nível inconsciente, mas para a gente incorporar essas transformações e essas mudanças e saber como agir, é muito importante a gente estar dentro de um processo terapêutico. E para a gente começar a prática, né, algumas orientações para a gente fazer essa prática, primeiro eu queria atentar para alguns fatores. O ambiente é muito importante, que eu costumo fazer a analogia, que é como se você fosse plantar uma semente. Antes de plantar a semente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o solo. Então, esse solo, para ele ser fértil, ele tem que ser bem cuidado. E o que é esse solo? É o ambiente. Então, quando você for fazer esse processo terapêutico, é interessante você estar num ambiente tranquilo, né? Um ambiente dedicado para aquilo. É importante que você reserve um tempo, um horário, onde você não vai ter nenhum outro compromisso, nenhuma interrupção, e aquele ambiente ele tem que ser o ambiente, né, o mais preparado para aquela prática. Então é interessante ter um ambiente sem muitas informações. Eu aconselho que você tenha apenas os materiais estritamente necessários para a prática. Então a gente precisa de um papel, um lápis, um compasso e lápis de cor. Eu aconselho iniciar com lápis de cor porque tem um aspecto muito prático e um aspecto objetivo nessa orientação também. O lápis de cor, ele primeiro é um material que todo mundo está familiar com esse material, porque já trabalhou em algum momento da sua vida ali na infância com lápis de cor. Então é um material familiar. Outra coisa, é um material barato, que não exige grande especialização. Já, por exemplo, tinta acrílica, tinta a óleo, já é um material que já exige um estudo maior. E nesse primeiro momento, o objetivo não é tanto você fazer uma coisa artisticamente muito impressionante. No primeiro momento, é uma mandala para você mesmo, não é uma mandala para que você vai fazer para outras pessoas. Então, eu aconselho começar com lápis de cor. Então a gente vai ter o papel, um lápis, um compasso, uma caixa de lápis de cor, uma borracha e um apontador. Cuidado com interrupções desnecessárias. É importante que a gente desligue o celular. De preferência, não traga o celular para a prática, porque é uma tentação ali. Quanto menos coisa para te desfocar, melhor. Se você quiser deixar ele no mesmo ambiente, coloque ali no modo avião ou deixa as notificações desligadas. Se você quiser colocar uma música no celular, deixa as notificações desligadas, coloque uma musiquinha ali ambiente. E é importante também que a gente determine um tempo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Vou dedicar 1 hora para a prática. Marque esse tempo. Se quiser, marque o alarme para tocar após esse tempo, para você não ficar toda hora querendo verificar quanto tempo você ficou ali. Marque um tempo determinado. E uma coisa que ajuda muito no foco é uma música calma, um instrumental, um som ambiente da natureza. É legal evitar músicas com letra, porque a letra acaba que entra no seu processo, você começa a prestar atenção na letra, né? E a gente está justamente querendo entrar em contato com esse universo simbólico, que é não verbal, e qualquer coisa que chame a sua mente para o mundo verbal vai atrapalhar essa prática. Por mais inspiradora que a letra seja para você, é bom evitar. E é importante também que o seu compasso tenha uma qualidade mínima. É importante que tenha uma qualidade mínima porque tem uns compassos que são muito ruins, com a qualidade muito baixa, e isso vai atrapalhar muito na sua prática, porque o compasso ele fica abrindo quando você vai desenhar, e isso atrapalha muito mesmo, porque a precisão é muito importante. Não é muito caro um compasso com qualidade mínima. É importante isso também para não ficar um processo frustrante. É importante também ter um caderninho de anotações para você anotar algumas coisas aí no decorrer da prática. E durante a prática, estar atento ao que surge,
de sentimento, de insight, de pensamento, desde o primeiro ponto no papel. Lembra de não julgar nada que surge de sentimento, intuição, sensação, pensamento, nada. Você só vai observar e continuar a sua prática. Caso surja alguma coisa muito forte ou muito significativa que você quer se lembrar, anota no seu caderninho, objetivamente. Anota ali algo que você se lembrou, sentiu, algo que foi muito forte ali para você e continua focado na prática. Anota, esquece e volta para a prática. A segunda parte da nossa prática, essa é a primeira parte do desenho, né? Você vai traçar a sua mandala, vai começar a explorar ali o universo no interior da mandala. É importante a gente pegar os pontos de referência, todos os pontos de referência que surgem ali da mandala e traçar retas, se for da sua vontade, né? E começar a trabalhar com as cores. Quando você sentir que tem um padrão ali que está satisfatório para você, você começa a aplicar as cores. E se quiser também fazer algumas alterações na forma, depois de ter iniciado com as cores, também sinta-se à vontade. Ao fim de cada sessão de desenho de cor, é interessante fazer uma prática de contemplação mesmo, contemplação passiva. Ao fim de cada sessão, você vai observar com cuidado a sua mandala. Né? Só observar, olha para ela, lembra de não julgar nada que surge de sentimento, intuição, sensação, pensamento. Caso surja alguma coisa, você anota no papel e continua ali contemplando. E ao fim da contemplação, é interessante você fazer uma breve anotação sobre a experiência naquela sessão. Então você ficou ali meia hora, anota ali alguma coisa que surgiu. Anota o que você sentiu, como é que foi. Se você não tiver nada para anotar, eu sugiro você anotar uma palavra. Escolhe uma palavra para simbolizar aquela sessão e anota aquela palavra. Algumas observações que eu gostaria de dar aqui para a gente finalizar. A mandala só finaliza quando você sente que ela está finalizada. Passa um tempo ali contemplando para ver se é aquilo mesmo, se você gostou, se aquela mandala tá pronta. Se não, continua ela até você sentir que está finalizada. Caso você sinta vontade de retornar uma mandala, mesmo depois dela finalizada, faça isso. Sinta-se à vontade para seguir na prática com ela. Retorna para ela e acrescenta o que você sentir que tem que acrescentar. Caso você sinta que queira abandonar uma mandala sem finalizar, guarde ela por um tempo antes de você descartar definitivamente. Tem uma pasta para as mandalas iniciadas. Então, às vezes acontece muito isso, de você estar num processo com a mandala e de repente você cansa daquela mandala. O que eu faço? Eu guardo essa mandala, começo outra mandala e de repente eu retorno para aquela. Ou então eu sinto que não, aquela mandala não faz mais sentido mexer com ela. Aí pode descartar. Depois de um tempo, né? Depois de um tempo você sentir que você não vai voltar para aquela mandala, descarta aquela mandala para não ficar aquela coisa inacabada ali na sua pasta, né? E na sua cabeça. É interessante anotar a data de início e finalização no verso de cada mandala. Então, mandala iniciada tal dia, finalizada tal dia. E ao fim da mandala, dá um nome para ela. É muito interessante essa prática também, porque acaba que revela muita coisa. Ali no processo de contemplação, tenta pensar num nome que pode... que você pode dar para aquela mandala, que também faz parte do processo também essa nomeação. Para finalizar, eu gostaria de citar os princípios que são atribuídos a Leonardo da Vinci, que são princípios para o desenvolvimento de uma mente integral. Aqui a gente viu como que surgiu o processo das mandalas, do Mindful Mandalas. A gente viu uma breve história da geometria e das mandalas geométricas. Viu como
fazer e como praticar com essas mandalas geométricas e orientações práticas de como fazer esse trabalho. Por fim, esses princípios para o desenvolvimento de uma mente integral de Leonardo da Vinci, ele fala: estude a ciência da arte, estude a arte da ciência, desenvolva os seus sentidos, em especial, aprenda a enxergar. Perceba que tudo se conecta a todo o resto. Obrigado a todos. Eu estou aberto a responder perguntas, questões, dúvidas que surgem aí no caminho. Podem me procurar, eu tô disposto. Vou procurar enriquecer esse curso, né? Com mais padrões, com explicações mais detalhadas das mandalas. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, para a gente conseguir ir melhorando e conversando. E eu agradeço imensamente a você que chegou até aqui, né? Espero que seja de grande ajuda para você, né? Espero que te ajude muito no seu processo de transformação, de desenvolvimento pessoal. E eu acredito muito nessa ferramenta terapêutica e me ajudou muito, imensamente no meu processo e trabalhar com várias coisas e tem me ajudado e eu agradeço de coração.